bem-vindo ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. E se você está assistindo esse vídeo, você já me conhece, eu sou a Carol Hessel. Esse é a nossa rede de apoio e hoje a gente está na parte 2. Ou seja, se você não assistiu a parte 1, para esse vídeo e vai assistir o vídeo 1, porque a gente está com a convidada, com a doutora Dani, que é pediatra, mãe do João, Marcela, Mari e madrasta Débora. Gente, é bastante. É bastante. É uma excursão. Perdão. Não imagine. Esposa do Samuel. E ela, na parte 1, contou sobre várias questões da maternidade, deu vários conselhos, deu vários ensinamentos para nós, mães. E agora a gente vai fazer a parte 2, que é a entrevista com a pediatra. Então, presta atenção, pega o seu caderninho, você vai aprender muita coisa agora, vai tirar muitas dúvidas. E se você tá gravidinha, então, melhor ainda. E se você ainda não é mãe, encaminhe esse vídeo para outra mulher e escuta também, porque tem muita coisa que você tem que aprender hoje, aqui nesse momento. Então vamos lá, vamos começar papum. Medo. Sem papas na língua, que você não tem no caso. Consulta pré-natal com pediatra é uma coisa super importante de ser feita, né? O que a mãe precisa sair da consulta pré-natal entendendo? Porque assim, eu, quando tava grávida, viraram pra mim e falaram: quando que você vai passar na pediatra? Eu falei: quando minha filha nasceu, Aí, não, você tem que... É legal você conhecer antes a pediatra, passar pra entender... Conta aí para as mães o que é legal saber dessa consulta pré-natal, o que a mãe precisa ir com qual objetivo, qual clareza que ela precisa ter nessa consulta pré-natal. É engraçado que a mãe chega justamente, parece que eu estou vendo a cena. Eu fazendo a consulta, os pais sem entenderem para que estão sentados na minha frente. Exatamente. Tá todos os dois assim, a gente veio pra consulta pré-natal, mas assim, E eles saem chocados, passados, completamente sem entender a dimensão do evento. Exatamente. Entra na maternidade, então, para começar do começo, entra na maternidade Carol e o seu marido. Uhum. Saem da maternidade Carol, Bela, seu marido, uma mãe e um pai. Saem 5. E é daí que eu começo falando para eles. É o nascimento da família, a construção do dia a dia. Então a gente fala, eu divido a minha consulta pré-natal em o puerpério. Eu começo falando dessa adultecer. Legal. Depois do adultecer, eu falo sobre a sala de parto e o mecanismo do nascimento. Quem escolhe o nascimento é a criança, desde que a mãe permita e que o médico permita. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Depois eu vou para a sala de parto, o dia do evento. E aí eu divido a Golden Minute, que é por isso que me contratam, né? Um pediatra que esteja alinhado com as normas de reanimação neonatal e que a gente consiga salvar a vida dessa criança, se necessário, que é chamado de APGA. É um boletim onde eu vejo a vitalidade dessa criança ao nascimento. Mas quem quer nascer, nasce muito bem. E divido também no clampeamento do cordão e a Golden Hour. Então a Golden Hour de uma mulher, ou seja, a hora ouro daquela família, está dividida em 2 partes. Em clampear o cordão umbilical, cortar aquela nutrição que vem por 40 semanas, muitas das vezes, aquele laço que está sendo transformado naquele momento. E a primeira mamada, que também é super importante. O fato de ter o pediatra na sala de parto, ele proporciona esses 2 eventos que têm uma magnitude absurda na maternidade. Então, o fato de você conseguir amamentar o seu filho na primeira hora de vida significa que você vai conseguir estabelecer o aleitamento materno em mais de 1 hora, ou em mais de anos, mais de 2 anos, 3 anos, quantos anos essa mulher entender. Mas você vai conseguir dar a esta mulher a chance de amamentar com segurança. Perfeito. Então é isso a função do pediatra. É esse panorama, esse roteiro que o pediatra tem que passar. E agora vamos, assim, falar sobre vida de bebê, nascimento. O neném nasceu. Tem alguns pontos aí, super importante, que a mulher fica totalmente perdida. Primeiro, consulta que o neném acabou de nascer. A primeira consulta, são quantos dias depois que ele nasce? Depende. Ideal. Então, assim, o ideal seria a mãe sentir a confiança. Então, o que eu libero essa mulher? Se essa mulher sai da maternidade
tranquila no aleitamento materno, dá para você esperar de 5 a 7 dias. Tá. Digamos que essa mulher está muito angustiada, o aleitamento materno não está rolando, ela não está se desenvolvendo bem nesse início de maternidade. Então, depois de 3 dias que ela teve alta, eu peço para ela ir ao consultório. Então, varia de mulher para mulher. Perfeito. Em cada caso. Dessa segurança materna. Sim, e as consultas devem ser realizadas mensais. Só que o primeiro mês de vida, eu até postei ontem uma paciente que é Gabi enfermeira, amiga nossa. O primeiro mês de vida do neném dela, que é Ravi, ele foi no meu consultório toda semana. Então, toda semana ele foi pesar e não ganhava peso, não ganhava peso. Hoje, Ravi tá balofo. Ela até brincou, dando uma dica, que é pentear o peito com pente virgem, que é o que dá leite. Não foi as outras estratégias, entendeu? Foi o pente. Então, vai variar também de mãe para mãe. Tá. Há mães que precisam ir ao consultório semanalmente pesar a criança. Até o aleitamento materno, a produção está estabelecida. Perfeito. Podemos ter, em relação ao aleitamento materno, a ajuda da consultora de amamentação. Não deve doer o aleitamento materno. Então, eu tenho ajuda hoje de fono, que trabalha conosco, a físio com a osteopatia, que trabalha conosco. Nós temos apoio da odontopediatra, que faz os freios linguais, se for necessário. Então, eu tenho uma rede de apoio multidisciplinar para que eu proporcione a esta mulher uma conjuntura melhor do desenvolver no maternar. Então, perfeito. Pode ser que apareça toda semana no consultório, pode ser que seja mensal, ou pode ser a cada 1 mês e 15 dias. Então, Gabi já estava tão bem com o filho dela, que eu falei, Gabriela, 1 mês e 15 dias, para de me aparecer todo mês aqui, que não tem mais nada para lhe falar, que seja tão fundamental, porque você já está bem orientada, bem sabida. E aí a fórmula, quando é importante de verdade introduzir? Perfeito. Quando é importante de verdade introduzir, primeiro é quando a mãe quiser. A mãe, assim como o sono, a mãe decide a hora que quer alguma coisa, né? 2, assim como eu acabei de citar o exemplo de Gabi, o filho dela não recuperou o peso no nascimento no primeiro mês de vida. Mas ele estava ativo, batendo as pernas dele, atentíssimo, fazendo cocô, o intestino funcionar, fazendo xixi. Ele estava ainda ajustando a produção da mãe dele. Perfeito. Se eu estivesse desesperada, com certeza ele estaria no complemento. Mas optamos por manter a calma e a serenidade e nos sinais de desidratação, aí sim oferecer um complemento a ele. Então, a primeira coisa, para eu dar um complemento, eu tenho que esperar 20 dias, ou, se a criança estiver incrível e a mãe se sentir confiante, 1 mês ou mais, porque a criança não é só uma curva ou ganhos de gramas por dia. A criança tem um desenvolvimento global. Do mesmo jeito que já tive no consultório, mãe com a criança que não tinha postura. A partir do 3º, 4º mês, a linha média do neném tem que estar muito centrada. Então, esta criança tem que estar mais com posição de sentar, né? Sustentando o tronco. Pode sentar com 3 meses? Não. Mas a posição de sentar, esta criança começa a adquirir... firminha. Exatamente. Ela tem que estar durinha. E aí a criança mole, não erguia nem o pescoço. Obviamente, desnutrição. Então, já tinha caído em todos os gráficos da curva, estava abaixo da linha preta da curva, tinha nascido na verde, caiu vertiginosamente, já tínhamos aumentado todos os tipos de produção materna, porque não é só dar comprimido e remédio. Nós temos os extratos de plantas que eu consigo aumentar a produção. Eu usei isso e aumentou muito, ajuda real, bastante, né? Sim. Nós temos o Power Pump, que nós podemos usar o estimular precoce à bomba. Nós podemos usar a translactação através da sonda. Existem várias jornadas e alternativas. Inclusive, a mulher se alimentar de suco de uva integral, feno-grego, castanhas, para aumentar a caloria, porque o leite é formado de aminoácidos, lipídios, né, as proteínas, e ele junto dá a caloria. Então, a caloria do leite materno também é do que a mulher come. Se só come bolo, pão, tudo que não é interessante, obviamente fica com baixo teor calórico. Mas se eu como essa parte de oleaginosas, ajuda bastante a caloria do leite. Então, não é apenas se eu tenho fluxo. Existem motivos para as mulheres serem complementadas. Então, a produção de leite materno pode ser atrapalhada por 3 motivos. Pode ser atrapalhada pelo fluxo, onde eu fiz uma cirurgia mamária
e os caminhos foram cortados. Então, eu vou ter leite, mas o fluxo pode ser menor. Tá. Mas pode ser incrível. Então, eu atendi quinta-feira um paciente que tá balofíssimo e a mãe tem 2 reduções de mama. Mas está incrível. Então, não dá para botar todo mundo na mesma caixa. É individual. Tenho a criança que tem a falta de produção de leite, uma alteração, porque a mama é uma glândula, e se ela é uma glândula, pode ser que curse com menor redução de leite materno. Se for um hipotireoidismo, se for um diabetes, isso acontece. Porque são alterações glandulares. Ou da hipófise. E tenho essa parte da desenvolvimento da glândula, chamada de mama tuberosa. É uma mama pequenininha e que ela não se desenvolveu com os hormônios gestacionais. Então, existem motivos que não é só não quero dar o peito, que podem atrapalhar o aleitamento materno. Perfeito, perfeito. E, Dani, cólica. Porque tudo é cólica no começo. Ou nem chorando. Ou é cólica ou é fome. Eu nunca vi isso. Como que a gente sabe se é realmente cólica? O que a gente pode fazer para reduzir o desconforto do bebê? Porque eu acho que é o que é um medo de todas as mães. Perfeito. Então, vamos lá. Eu brinco que o primeiro mês de vida de uma criança é a saga do apocalipse. De 0 a 3 dias na maternidade, a criança só mama bem na primeira hora de vida, por isso da Golden Hour. Depois a criança mama mais boba, fica com mais sonolento, porque ela está recaptando a adrenalina e o nascimento, né? Esse evento de ter luzes, roupas e etc. No 5º dia ao 7º dia de vida existe um fenômeno que quando não mata de vergonha humilha, que é a apojadura. É uma queda hormonal importante da qual a mulher fica fragilizada, ela chora e tem um mal-estar, que eu brinco que é a febre do peito no final do dia. No 10º dia de vida, essa criança mama igual ao resultado parcial da telecena, chamado de pico de crescimento. Então a criança mama. E o fato dessa criança mamar absurdamente é o que faz com que ela recupere o peso do nascimento. Então o peso do nascimento deve ser recuperado entre o 10º e o 20º dia de vida de um neném. Legal. E aí, no 15º dia de vida, de repente, aquela criança que você só tinha obrigação de dar o peito, começam com outras coisas. Mas antes disso, queria lhe lembrar, Carol, que assim, dentro da barriga Bela, dentro de você ficava caminhando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, mano, ela ficava girando na sua barriga, ela dormia de dia. De noite que você dormia, ela acordava. Então, quando o neném nasce, ele mantém a mesma programação de dentro da barriga. Ele dorme de dia e de noite ele acorda. Então, eu preciso ter organização para ter controle e despertar esta criança de dia. Porque a criança tem fome. E se ela tem fome e o seu peito não tem produção suficiente para uma caminhada longínqua, é obviamente que nós precisaremos que esta criança ela estimule o peito da mãe. Perfeito. Então, a criança tem fome. Um dos principais motivos do choro ainda é a fome, sim. No entanto, eu tenho que coordenar esta mamada. Então, eu acordo meu filho mais vezes durante o dia para que à noite ele fique alimentado e durma melhor. Tá. Eu efetivo a minha mamada. Eu não deixo meu peito solto, porque nem eu nem você bebemos água com um copo solto na boca. Então, eu seguro meu peito para mamar. Eu ofereço um peito e o outro peito, por causa do fluxo mamário, ele tem que aumentar. Bebês respondem a fluxo. Então, aquela criança que passa 200 horas no peito, 1h30, 2 horas, claramente não está mamando, porque ninguém vai pra academia e passa 2 horas malhando que nem um condenado. Então, eu preciso deixar efetiva essa mamada. E existem técnicas, né? Lá no Instagram eu até fiz um reel sobre técnicas de deixar a mamada efetiva. Então, eu efetivo essa mamada, para que essa criança permaneça menos tempo no peito. Perfeito. E as cólicas? Perfeito, vamos falar de cólicas. No 15º dia de vida existem algumas coisas que acontecem. Muito pior do que as cólicas, que quase não existem, pessoal, quase não existe. Não existe? Quase nada. A cólica é um choro por uma irritabilidade no sistema nervoso central da criança, por algo que não caiu bem nela. Normalmente, o que eu já peguei no consultório é refrigerante, pizza com catupiry, macarrão com queijo. Que a mãe come e aí faz mal pra criança. O que eu já peguei no consultório, chocolate em excesso, então fui pro aniversário, comi bolo, docinho, não sei o que, um monte de coisa.
Então, a cólica é uma irritabilidade do sistema nervoso central. É um choro de 1 hora seguida, onde nada acalma esse neném. Os gases é o estufamento da barriga. É aquela barriga dura que o neném solta um punzinho e se aliviou. Até pode chorar, mas é 2, 3 minutos, solta o pum e fica incrível. E nós temos o pior cenário, que é a disquesia. A disquesia é o amadurecimento funcional do intestino do neném. É uma gemência, é a força para fazer cocô. Eu vou colocar o áudio que eu tenho certeza que 99% de vocês vão se identificar. E muitas de vocês acreditaram que eram cólicas. Manas, não é cólica, é disquesia. Então aí já vai para vocês escutarem. É aquela força para fazer cocô. Não é dor. É um amadurecimento funcional do intestino. Ele começa com 15 dias. Os piores horários de disquesia, ou seja, toda hora que o neném mamar, o intestino se contrai e aí a criança vai querer evacuar. Então, a disquesia ela ocorre a partir do 15º dia de vida e vai até 1 mês e 15 dias. Quando ela encerra, 1 mês eu brinco que é o pico. Ele tá gemendo, 3 da manhã, 5 da manhã, gemência horrorosa. E depois a criança melhora. Isso é um amadurecimento funcional, não precisa de remédio. Pode ser melhorado por uma alimentação melhor materna. Tá. E pode ser melhorado quando eu uso da fisioterapia, da osteopatia, para liberar esses ligamentos dentro do intestino e funcionar melhor. Então, o principal desafio das mães é a disquesia e não as cólicas. Então, basicamente, a mãe ela tem que ficar muito atenta à alimentação dela nesse primeiro mês, principalmente. É porque é um intestino que acabou de nascer. Tá muito. Às vezes pega uma proteína pesada de quaisquer comida que você coma vai gerar desconforto nessa criança para a digestão. Então, minha sugestão é que você coma. Então, eu vou fazer dieta de tudo, vou tirar tudo. Não, manas. Coma. Não deu bom? Tire, vá tirando. Depois você reintroduz para ver se era realmente aquilo que deu ruim, entendeu? E até quanto tempo, assim, é comum ter cólica o bebê? A cólica é 35 a 45 dias, né? É o máximo. Então, ela começa com 15 dias, com 2 semanas de nascido, e vai até 35 a 45 dias. Depois disso, só na introdução alimentar, que é a mudança do microbioma. De uma criança que só conheceu leite, e vai conhecer outros tipos de alimentos. E aí é capaz ele ter cólicas? Sim, a digestão, comumente as crianças têm cólicas. Tanto que os colégios não alimentam a criança a partir das 17 horas. E na sua casa você também não deveria dar jantares tão tardes, porque digerir a comida requer um tempo. E pode sim gerar um desconforto abdominal. Então, alimentar a criança tem que ser um pouco mais cedo do que nós adultos nos alimentamos. Perfeito, perfeito. E agora me fala uma coisa sobre sono e soneca. Você já falou, principalmente recém-nascido, acordar o neném para alimentar. Isso pode ter um impacto na hora da noite. De manhã, tem isso, tem que deixar o dia tudo claro, para o bebê entender que é de dia, ou quando é recém-nascido, isso não é balela. Como que funciona essa questão de sono? Eu sei que rotina para recém-nascido, muito fixa, muito maluca, não faz muito sentido, ou faz? E a partir de quando o bebê realmente começa a entrar nos eixos de entender mais esse ciclo circadiano, né? Então é assim, o ciclo do bebê é diferente do ciclo do adulto. O nosso sono começa pelo sono REM, que é um sono calmo. O ciclo do bebê começa pelo sono não REM, que é um sono agitado. Então, naturalmente, você vai ver que seu neném dá uns sorrisinhos, que são os espasmos, mexe braço, treme perna. É uma criança que ainda não entrou no sono não REM, que é o sono calmo. Neste período de você reconhecer que o seu neném ainda não entrou no sono profundo, já é o primeiro sinal de que você precisa entender e conhecer a sua criança. Então, como que a minha criança dorme? A minha criança dorme quando ela está alimentada,
quando eu acolho e boto ela num lugar quentinho, confortável, bem coberta, no sentido de vestir 1 ou 2 ou 3 roupas, se for necessário, para ela ter uma temperatura que seja amistosa para ela. A minha criança dorme quando eu propicio um ambiente tranquilo. Nos primeiros meses de vida, como eu lhe falei, que é o primeiro mês de vida, essa criança tem que se adaptar. Então, de dia eu falo, de dia eu transito ela pelos cômodos da casa e apresento a luz do dia a ela. De noite eu fico calmo. Se eu precisar ligar alguma iluminação, eu ligo a lanterna do celular e para baixo. E foi isso que fizemos na nossa casa. Até o 6º mês, a criança deve dormir, por recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, dentro do quarto dos pais. Obviamente que quando a criança está sendo incomodada pelo ronco do pai, ou pelo pai que deixa a televisão ligada, ou uma luz que fica acesa, obviamente está na hora da gente tirar. A partir do 4º mês de vida da criança, ela vira. E o fato dela virar, ela já não morre. Então é uma criança que facilmente eu consigo tirar do quarto dos pais a partir do 4º mês de vida. Perfeito. Se os pais quiserem. É tudo se os pais quiserem. Posso compartilhar a cama? Se os pais quiserem, sim. O que eu posso falar para Carol hoje? Seguinte, amigas. Primeiro, sono, eu tenho que entender que o meu filho, se não estiver alimentado, não vai dormir. É bucho cheio que deixa o meu filho com sono. Peito sustenta? Óbvio. Então você vai dar um peito e o outro peito e vai botar o seu neném para dormir. Vai sentir o seu neném mais pesado no colo e aí sim você vai botar ele no berço. Posso botar ele no berço frio? Não, que vocês são casados, vocês gostam de lugar quente. O neném também. Então você vai botar ele sob uma coberta mais aquecida ou com 2 roupinhas para ele ficar tranquilo. Durante o dia, neste primeiro mês, a criança ainda vai fazer sono no claro, mas a partir do 2º mês de vida, que é uma criança muito mais acordada, é uma criança que aguenta acordada entre 1h30 e 2 horas, você deve adormecê-lo, porque adormecer faz parte, inclusive nos saltos, que são períodos onde a criança adquiriu muitas habilidades, ele deve ser colocado para dormir no escuro ou na penumbra, num ambiente favorável e com ruído branco. E por que o ruído branco? O ruído branco, ele inibe, é uma onda sonora que inibe a ação e os ruídos externos. Então, o fato de, às vezes, você nem captar o ruído externo, a criança capta. Então, o ruído branco é importante. Quando que eu tiro? Tira quando quiser, mas a partir do 8º, 9º mês, a criança já tem mais uma habilidade de dormir e os ruídos externos perturbarem menos ela. Mas você pode usar quando quiser. É justamente aquele idoso que fala assim, eu deixo a televisãozinha ligada para eu dormir melhor. E é real, porque aquele ruidinho externo acaba entrando numa linha magnética da qual a criança consegue adormecer melhor. Isso é uma realidade. A criança não vai viciar em ruído branco? Eu fico com medo então, disso. o negócio dos vícios, o povo cria umas crenças de vício. Mana, eu me vicio no que é bom. E é favorável o ruído branco, mas eventualmente, entre os 9 e 10 meses, você pode ir desmamando isso. E eu desmamo como? Eu boto no primeiro horário do sono e depois eu tiro, eu desligo. Mas eu não vejo um problema desafiador no sentido de quando eu preciso tirar. A galera bota as coisas, faz a rotina e de repente resolve tirar. Vou te contar uma do consultório. Peraí, viu, galera? Eu já falei muito. Uma mãe que chegou e falou assim, porque lá a minha vizinha, meu filho dorme a noite toda, mas a minha vizinha tá dando banho nele à noite e eu resolvi que o ritual do sono tem que ser à noite. O ritual dela era durante o dia. Tava dando muito bom. E aí começou a estragar o menino, porque ela resolveu caber no ritual do sono do outro. Então o que eu percebo é que o que se aplica na minha casa não se aplica à sua. Nós podemos somar informações. Eu lhe apresento que a criança, ela está na estrogestação, ela acha que ela é a mãe. Então, se afastar da mãe é doloroso. Não estar no colo é doloroso. Mas à medida que você vai contornando essa situação no sentido de perceber que, olha, agora ele dormiu, eu posso colocar dentro do carro, eu posso botar no carrinho, eu posso balançar a criança no carrinho. Isso tudo ajuda essa criança a desenvolver técnicas de se acalmar sozinha. Perfeito. Que foi o que eu falei de Marcela, minha filha. Ela tá no berço, às vezes ela acorda à noite, ela resmunga, ela tá lá falando com ela mesma. Eu espero ela chorar. Muitas vezes ela nem chora.
ela volta a dormir sozinha, ela mesma se organiza e volta para dormir. Então, tem que dar esse espaço pro bebê. Não é Exatamente. o primeiro miadinho que você sai correndo pra... Eu já fiz bastante isso, como todos vocês, mas nesses últimos filhos, porque são 2, eu espero chorarem. Se chorar, eu acolho. Se só resmungarem, eu espero eles irem e, de preferência, se reorganizarem e voltarem a dormir. Tá, e uma coisa que você falou que é muito... É uma interrogação na cabeça de todas as mães. Como eu sei se tá frio, se tá calor? Pelo amor de Deus, é muito difícil, não pode cobrir, né? Então... O termômetro que a gente usa, normalmente é o termômetro de braço, aquele mesmo, o das avó, de antigamente. O termômetro digital é moderno, mas não serve para olhar, a não ser que seja dentro da boca ou dentro do ouvido. Seria como medir a temperatura da criança. Tá. Então, se a mãe acabou de ser mãe e está nervosa, que a criança está passando muito frio, muito calor, se está com febre. Porque a mãozinha normalmente é sempre geladinha, né? As extremidades, porque o coração bate, ela acaba sendo mais fria. Então o corpo acaba bombeando esse sangue e extremidades não é um lugar privilegiado. Normalmente é cérebro que está 1 milhão aprendendo milhares de coisas. E o coração. Então ele bota o fluxo nesse centro e as periferias, que são as extremidades, ficam mais geladas. Como eu percebo que meu filho está com calor ou com frio? É tocando dentro do tórax. E aí sim, eu pego a minha mão e coloco aqui, não segurando a mão da criança. Porque a mão sempre vai estar fria e o pé também. Digamos que você tenha dúvida em que termômetro eu tenho que ter em casa. Sim, é um termômetro analógico mesmo, padrão, digitalzinho de antigamente, nada daquele de pistolinha. Então mais fácil aquele, né? É, mais fácil, mas dá uma loucura na cabeça, menina. Dá, olha, loucura. Então... Mãozinha no peito e descobre se tá quente. Se tiver gelado, tem que pôr mais roupa. Se tiver frio, é interessante colocar mais roupa, porque a criança primeiro que o soluço vai haver. O soluço não é só por frio, o soluço é um refluxo. Né? Quando a criança tem bastante disquesia, bastante gemência, ela acaba refluindo esse leite. E aí desencadeia a contração do diafragma, que é o soluço. Mas, ocasionalmente, às vezes, minimamente, a criança vai evoluir com soluço e pode ser a fralda molhada no tempo frio, por exemplo, de São Paulo, que deixa essa criança com frio. Então tem que sim. Um dos motivos da criança não dormir a noite inteira também é o frio. Então aquecer essa criança, colocar roupas. Hoje em dia já existem roupas mais acolchoadas que deixam e permitem que essa criança durma mais tranquilamente. Perfeito. E agora me fala uma coisa, sobre estimular o bebê, você até comentou mais anteriormente sobre o bebê... Ah, não, acho que foi agora, eu tô confundindo. Sobre o bebê ficar firminho, sentadinho, sobre fazer a esfinge. Como que a mãe consegue entender quais são os principais marcos que a mãe precisa ficar atenta de, tipo, até entre 3 e 4 meses, você falou, tem que ficar mais firminho. Depois tem que começar... engaixar, porque tem coisas precisas, mas não tem tão preciso como... Na verdade, assim, é o livre desenvolver. No entanto, o meu livre desenvolver não dá pra deixar a criança lá jogada e ela se desenvolver sozinha. Então, qual é a minha sugestão? Né? Primeiro que as terapias adjuvantes são super importantes. Fisioterapeuta, fono, se for necessário, dentista, todos aqueles profissionais que possam me orientar e contribuir para mim, vai ser ótimo. Para mim não significa que meu filho é doente, sim que eu posso contribuir para que ele se desenvolva melhor. Perfeito. Marcos importante fixar o olhar quando ele faz 1 mês. Então, com 1 mês a criança abre os olhos. O prematuro abre os olhos com 1 mês? Não, o prematuro começa a nascer quando ele nasce. Então, se seu filho é prematuro, a data provável do parto ia ser dia 21 de agosto, seu filho nasceu em 21 de agosto, com 40 semanas. Então, a partir de 21 de agosto é que a gente começa o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. O desenvolvimento do prematuro é diferente do neném que nasce a termo, que é do tempo correto acima de 37 semanas. Então, esta criança... Com 1 mês... com 1 mês, ela fixa o olhar. Ela olha pra você e faz aqui, gracinha, ela me olhou. Tá. Aos 2 meses, você já percebe ela sorrindo. Tá. E aí babando. Aos 3 meses, você percebe que além de sorrir, babar, ela gargalha e vocaliza. E o... Tá. Ela começa a fazer o carrinho. E no chão, você percebe que com 1 mês, o pescoço da criança parece mole.
No segundo mês, essa criança já tá, ó, como ela tá firme, essa criança tá super firminha, mas ele ainda bate a cabeça no chão. No terceiro mês, essa criança consegue fazer a meia esfinge. É o antebraço sustentar o tronco, mas para isso eu tenho que ter peso adequado. Então existe também o peso da criança. As crianças que são mais pesadas vão se desenvolver mais brevemente. As crianças que são mais... E o temperamento. As crianças que são mais leves, elas podem ter uma tendência a se desenvolver mais retardadamente, né, mais no tempo dela e ainda assim ser dentro do padrão de normalidade. Então, por exemplo, o sentar sem apoio livremente, ele pode ser a partir de 6 meses até 8. Então, nós temos uma caminhada. O engatinhar, até 11 meses essa criança pode engatinhar. Então, assim, existe um padrão de normalidade, que a gente sempre vê o outro mais agilizado. Um dos marcos, para mim, mais importante é que aos 3 meses seu filho tem que perceber que a porta bateu e que ele se assustou, pelo menos, com a batida da porta. Aos 3 meses é uma criança que você chama e ele sabe que tá tendo um barulho ali. Né? Ou que a mãe fala, nossa, meu filho gosta de mim. O filho que a mãe tá dizendo, nossa, parece que ele não gosta de mim, nem olha para mim direito, são crianças que eu tenho que ficar atenta sobre outros desenvolvimentos que não estão dentro do padrão da comunidade, né? Do rotineiro. Perfeito, perfeito. E andar, até mais ou menos quanto tempo é normal? Depende, 1 ano e 5, 1 ano e 8, ele pode andar tranquilamente. Às vezes a criança já fez a escalada, ela já consegue ir segurando nas coisas e caminhando, ela só não quer se desprender, é medo. Deixe ela no tempo dela, que aí sim a gente consegue fazer com que ela perca o medo. Às vezes afastar um pouco mais o sofá, as cadeiras e botar brinquedos. E essa criança, na hora de ir, ela consegue dar os 2 passinhos e descobre essa verticalização do corpo, que tá tudo bem, ela não vai cair. Se sente mais segura para isso. E introdução alimentar? Tem essa... Você está passando por esse momento, trágico, inclusive, é ótimo, né? Comer é ótimo, faz parte. Tem que ter os sinais de prontidão. A criança precisa reduzir a baba. Você vê que no 5º mês a criança reduz a baba, que ela babava muito com 4 meses, 5 meses ela reduz a baba. E aí o tronco está ereto. Eu me engasgo menos quando eu tenho domínio do tronco, que é a posição para sentar. Precisa ficar sentado sem apoio, é difícil conseguir. Mas eu preciso ter uma posição ereta para me alimentar e a cabeça não cair da criança. Perfeito. Para se engasgar menos. E nós temos o sinal de protusão lingual. Então, como que a criança vai ao peito? Lambendo, jogando, projetando esta língua para fora. A partir do 6º mês, essa língua começa a introjetar, ela começa a ficar mais dentro da boca. Então, a criança começa a aceitar esse alimento melhor. Os sinais de prontidão são reflexos positivos que a criança mostra que está pronta para o próximo passo, que é ir para o sólido, para o pastoso, né, e sair apenas do líquido. Perfeito. E dente, quando que nasce? Porque eu lembro que a Bela começou a babar muito com os 3 meses. E tipo, o dente dela demorou muito pra nascer. Eu tinha certeza que todo mundo falava, tá babando porque era dente. Não, né? Não. A fase oral é quando existe nos 2 meses de vida da criança uma hipertrofia da língua, então ela sai pra fora. E existe uma hipertrofia das glândulas salivares, onde ela começa a babar mais. A criança baba tanto aos 4 meses que, inclusive, ela se engasga, faz parte do desenvolvimento da fase oral. Ela se engasga e tosse, então ela aprendeu a tossir. Ela achou legal tossir e continua tossindo. Dentes, se a criança tiver um refluxo ou alguma coisa, pode ser que nasça antes do 6º mês de vida. Porque o refluxo ácido, doente, muitas vezes do APLV, faz com que essa gengiva fique mais sensível. Tanto que ela bota coisas na boca, faz abrir esse dente. Então, eu acabei de falar a palavra abrir, e é isso. A partir do 6º mês, até 1 ano e 5 meses, essa criança pode ter dentes. Ao total, até os 3 anos de idade, de 20 dentes, e vai nascendo proporcional a cada criança. Normalmente os de baixo, depois os de cima, mas tem crianças que nascem primeiro de cima e depois de baixo, e vida que segue. É proporcional a cada criança, individual, né, como tudo. Então, a partir do 6º mês ele nasce, pode ser esperado até 1 ano e 5 meses. Se não nascer até 1 ano e 5 meses, de boa, ok. Tá suave, tranquilo. Então, assim, existe um caminhar aí livre dos dentes. Nasceu, é uma porta de entrada, porque é ruptura de uma mucosa,
Então, pode ser que curse com diarreia ou uma febre baixa, porque um vírus vagabundo passou ali e acometeu essa criança. Que deve passar rápido, Sim, não é que não pra precisa nem medicalizar. Você pode usar o picolé de leite materno, você pode usar os mordedores congelados, que tem aquele gel dentro, também é uma possibilidade. Né? Então, os dentes é basicamente isso. Devem ser escovados desde o primeiro dente nascer. Né? Precisa escovar 50 vezes? Não. Escove apenas uma vez, principalmente se for leite materno, né? Que a gente sabe que tem anticorpos. Mas escova o dente, né, da criança com pouquinha pasta, né, um grãozinho de arroz, para poder conceder a essa criança o direito de ter uma boca saudável, né? Perfeito. E tá, agora bebê doente. Peito, não desmamem, aguentem firme. Quando que eu vou pro pronto-socorro? Tipo assim, porque às vezes tá com uma gripinha, tá com uma tossinha, tá com um resfriado, tá com alguma... Quando que a mãe precisa... Porque hoje em dia a gente evita ao máximo ir pro pronto-socorro, ainda mais depois de Covid e tudo mais, a gente ficou mais resistente, eu percebo. Mas quando que você tem que falar, tipo, não, aí tá na hora de pronto-socorro? Pronto, o pronto-socorro deve ser procurado com febre acima de 40 graus, né? Ou uma criança que convulsionou por febre, é interessante levar ao pronto-socorro. Uma frequência respiratória muito atrasada, a mãe tá dizendo, eu tô ouvindo ele chiar. Tem que levar ao pronto-socorro. Uma criança que está com desconforto respiratório. Isso aqui está entrando, que é a fúrcula, as costelinhas estão entrando, a barriga está estufada e uma criança parada. Você vê a sua criança lá super ativa e de repente a criança está prostrada, está no cantinho, não quer comer, não quer fazer nada. Essa criança deve ir para o pronto-socorro, porque pode ser que ela esteja desidratada. Até os casos de gripe desidrata, porque essa parte de aumentar a frequência respiratória acima de 45 faz com que essa criança fique cansada e perca líquido. Então, é uma desidratação, eu preciso contornar isso muitas das vezes. Gripe no neném abaixo de 2 anos deve ser considerada muitas vezes bronquiolite. Então, precisa ficar atento se a gripe atingiu o bronquíolo e virar uma inflamação ali e ser uma bronquiolite. Bronquiolite é um quadro mais delicado que eu preciso ficar atenta. Se for de dia e o paciente tiver possibilidade, os meus pacientes, o fisioterapeuta vai à casa, avalia, trabalha esse pulmão. Estando melhor, todos os dias o fisio vai na casa dessa pessoa. Se não estiver melhor, vai para o pronto-socorro, a gente faz o raio-x e dá andamento e segmento à doença. Perfeito. Então, tem esses casos aí que a mãe precisa ficar, se não medica em casa... Sim, entre em contato com o pediatra, medica, vai observando a criança, que muitas das vezes é uma virose que dura 3 dias e resolve. Tá, ótimo. E começar a falar. Quando que é mais comum, esperado que a criança comece a falar? Ou eu tenho que me atentar, tenho que começar, ir atrás de uma fono, pedir ajuda de um profissional? Normalmente com 1 ano e 5 meses, uma criança deveria falar 15 palavras. Tá. Mamãe, papá, algo que você consiga entender, leite, tetê, au, alguma coisa. Digamos que você não conseguiu que essa criança fale nada, não está interagindo com o meio, vê alguém e chora, vê luzes e chora, vê pinturas coloridas demais e chora. Então eu posso e devo procurar um auxílio de uma fonoaudióloga. Perfeito. E aí ela, sendo acionada, ela começa a fazer estímulos a essa criança e pode aplicar questionários que mostram se essa criança está tendo um desenvolvimento saudável, neuropsicomotor dentro do esperado para a idade dela. Tá. Como eu falei, o desenvolvimento é o livre desenvolver. Mas uma criança que não está falando nenhuma palavra, tem que ver se por trás não tem um trauma. Eu tenho crianças que não comem direito porque foram entubadas quando eram novas. Então existem outras coisas que não é só o espectro autista que estão envolvidas. Pode ser simplesmente um trauma. Então, a terapia ocupacional vem, acolhe essa criança, a nutricionista vem e ensina outras formas de cortar o alimento e dar a esta criança. E a fono vai conversando, explicando as imagens para desmistificar dentro daquele inconsciente, né, que a criança criou, uma possibilidade favorável de falar. Então, depende muito. O ambiente familiar tumultuado, a criança se blinda e ela entra no mundo de Nárnia justamente para se blindar. Então, depende muito do que vai... Do meio também. Do meio, isso. Perfeito. E para a gente concluir, desfraude. Quando que é
Quando começar a fazer o desfraude de uma forma gentil, de uma forma A ideal, partir vamos dizer assim? dos 2 anos, a criança vai falar para você, mamãe, xixi. Ela já sente, 1 ano e 5, 1 ano e 7, ela já fala, xixi, xixi, cocô, cocô, cocô. Tipo, você já percebe os sinais que a criança quer ir ao banheiro. Como ir à privada é muito, ela vê nós irmos, nós indo, tá certo? Sei lá, essa Nossa, conjugação tá esquisita, mas não importa. Então, Nossa, assim, sei quando ela olha, observa os pais indo ao banheiro e utilizando aquele instrumento, para elas o desfraude é mais tranquilo na privada. Então, os redutores de assento são mais favoráveis do que o do que o piniquinho. pinico que a gente compra para usar. É o ambiente que ela está lá. O desfraude tem que ser gentil. Vou falar de Mariana, minha filha. De repente, do além, ela decidiu que só queria ir ao banheiro. Ah, não, xixi, xixi, xixi. Então ela baixava a fralda, ela sozinha ia ao banheiro. E aí, de repente, ela decidiu que à noite ela já não fazia mais xixi. Não vou dormir de fralda. Então, mesmo que eu ponha, ela tira. E ela dorme sem nada, e ela desfraldou sozinha, e foi muito tranquilo. O que eu percebo, então ela tem 3 anos agora, né? É que as pessoas... Começou isso com 2 anos. Ela foi na hora que ela quis, ela pediu para ir ao banheiro, e eu nunca forcei ela nada. Quando a gente força muito a criança a fazer algo, parece que não é natural. Então, constipa, a criança não consegue fazer cocô, a criança não consegue fazer xixi, né? Quando você deixa a criança livre, ela facilmente consegue. Então, a minha sugestão é que, o que eu posso lhe dizer científico? Deixe a criança em paz. 2, que a partir do 2º ano de vida a criança consegue represar xixi entre 3 e 4 horas, coisa que o recém-nascido não consegue. O xixi ele bate no músculo detrusor da bexiga e aí ele é liberado. Basta ter um pequeno volume, ele já é liberado. E a criança maior, a partir dos 2 anos, ela consegue represar de 3 a 4 horas de xixi. Então é nesta hora que eu devo incentivar o desfraude da minha criança. É a percepção do corpo, a do sentir Quando aquele a criança desconforto. te fala que tá querendo fazer xixi. Isso, é a criança que manifesta. Não a gente que força. Porque deu 2 anos, então tem que começar. E se eu puder dar uma sugestão, é a higiene natural, né, óbvio, com delicadeza, você entender os sinais que a sua criança quer. Então, Mari, você quer fazer xixi? Vamos ligeiro, vamos pro banheiro. A gente sai correndo. E usar a privada, não o pinico. O pinico para eles não é interessante. Tá. Porque não imita, né? Não imita. A vida não imita a arte. E pra gente finalizar, finalmente, conselho pra mães, futuras mães, da Dani mulher, pediatra, mãe. Mana, toma a rédea da sua vida aí. Adulteça, vai doer. Nossa, vai doer, minhas irmãs, vai doer. Crescer dói. Ossos doem na dor do crescimento. Tudo dói. Então, crescer dói, passar no vestibular dói, estudar dói, tudo dói. Prova dói. Crescer e ser mãe dói também. Mas tome a rédea da sua vida, adulteça de uma forma tranquila. Não ache que você vai dar conta de tudo, porque eu não dou. Tem dia que é só pela fé. E vai. E é isso. Então, Carol, eu acredito. Hoje eu não tenho expectativas. Eu não tenho uma expectativa de ser a melhor pediatra. Eu não tenho a expectativa de ser a melhor influencer da pediatria do mundo. Ou a melhor mãe do Brasil. Nada disso. Não tenho nenhum tipo de expectativa. Eu começo meu dia dizendo, Deus, vamos lá, né? Vamos caminhar. O primeiro paciente chega, me dá uma demanda. Se eu achar legal a demanda, eu produzo meu conteúdo para ajudar outra mãe. Porque às vezes quando a demanda é muito, eu faço, maná, deve ser real essas queixas. Então eu vou lá e valorizo a queixa da mãe. Quando não minha mesmo. Às vezes a queixa nem é da mãe, é minha mesmo. Perfeito. Então, a minha sugestão é observe o outro e faça do seu modo. Escute sua intuição. Ai, não tá bom, eu não queria ter feito. Mano, fez porque quis. Escute seu coração. Eu sei que é difícil escutar o coração com tanta interferência, mas assim, escute, vá firme aí. E eu tenho certeza que uma mãe nunca erra. Tem um trem que eu tenho... Eu vou te contar essa brevemente, que a gente tá indo embora. Sim. Quinta-feira passada eu atendi uma gemelar, a mãe da mulher que acabou de parir gemelares no meu consultório. Ela olhou pra filha dela e falou assim, nossa, mas ela não tá muito bem, eu não estou achando ela muito bem. E aí na minha cabeça... A avó dos gêmeos. E aí na minha cabeça, eu cheguei em casa comentando com Samuel, meu marido, eu falei, Samuel, essa mulher falou isso, rapaz, essa mulher... Tenho que ficar atenta, tenho que dar mais apoio a ela, porque eu estou preocupada. Não deu 2 dias, eu estava pegando um parto, o pai da criança me manda mensagem, oi doutora, tudo bem?
Fulaninha internou, está na UTI. E eu estou agora com as 2 crianças. O que eu faço? Eu faço, manda uma pra minha casa, brincadeira. Falei, vamos juntos. O pai super ponta firme, o pai também bem criado, pronto pro evento. E ele conseguiu contornar esta situação desafiadora, inesperada, mas eu tinha certeza. E aí, ontem ela estava lá no meu consultório, a família, e eu falei, rapaz, eu até comentei com meu marido que eu ia esperar o dia que ia dar ruim. Porque as mães nunca erram. Falou, que nem o povo falar, é praga. Não é praga que... É, praga de mãe. Sei lá o que tem. É um negócio aí que... Uma conexão, isso, né? é um negócio sinistro. Tipo, se a mãe falar que vai dar ruim, vai dar ruim. Não faça, não faça. E é isso. Então, a minha dica é se escute, ouça a sua intuição e toma a rédea da sua vida. Muito bom, gente. Gratidão. Dani, maravilhosa você. Entregou Carol, muito tudo obrigada. e mais um pouco. Foi uma delícia. Vai me dar uma benalete. Curta, que eu falo mais do que a boca. comenta e compartilha esse vídeo. Foi uma delícia. Compartilha com outras mães, que é muita informação, que com certeza é muito valiosa. É isso, gente. Um beijo, Lu. Tchau, A gente pessoal. se vê na próxima. Tchau, Voltarei, tchau. porque eu falo muito, entendeu? Tchau, tchau.